Eu tive um problema no primeiro vídeo, então vamos continuar a partir desse segundo. Nós estávamos falando sobre as condições dentro dos navios negreiros e eu estava citando que as limpezas eram realizadas pelos tripulantes na tentativa de eliminar o mau odor, mas não era possível, porque os escravos ficavam muitas vezes presos uns aos outros em pares e não conseguiam chegar até as regiões das latrinas. Então as necessidades eram feitas dentro desses próprios cubículos em que eles estavam. E nem com vinagre, fumacê, com tabaco ou mesmo grãos de areia conseguiriam retirar esse mau cheiro. Uma outra questão também é que quando eles estavam chegando próximo à região do desembarque, começava a ocorrer uma espécie de maquiagem para tirar as marcas das algemas, os machucados que poderiam ter ocorrido nas viagens. Então, muitos tinham as peles polidas com pedras, grãos de areia, eles eram barbeados, começavam a receber uma alimentação um pouco mais reforçada, com carboidratos e proteínas, tudo isso para tentar realmente maquiar aquela situação e fazê-los não perderem o seu valor de mercado. As pessoas mais ricas, com mais prestígio, elas tinham direito a escolherem, primeiramente, os escravos com melhores condições de trabalho e com mais condições de saúde. As pessoas mais pobres costumavam adquirir os escravos com algum tipo de deficiência ou aqueles que tinham menos força para realizar trabalhos em que se exigia mais força, como agricultura, mineração. Então, esses ficavam destinados aos mais pobres, que tinham menos condições de comprar escravos com melhores condições. Os escravos que estavam muito doentes, muito fracos e que acabavam não sendo comprados realmente por ninguém, eram largados à própria sorte, deixados como indigentes nas ruas das cidades. Os escravos começaram a trabalhar o cultivo da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, o açúcar, ele tornou-se sinônimo de escravidão. Ele gerou muita riqueza para Portugal, chegando ao ponto do rei Dom João falar para um cônsul francês que o Brasil era a vaca de leite de Portugal. Naquela época, o açúcar era um produto extremamente luxuoso. Só para a gente comparar com os dias de hoje, o que tem de açúcar em uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros era o que naquela época um inglês consumia em cerca de 6 meses. Porque o açúcar não podia ser desperdiçado simplesmente em um dia. Então ele consumia em cerca de 6 meses o que hoje nós consumimos a um preço baixo numa garrafa de refrigerante de 2 litros. Então, através da produção do açúcar, o Brasil conseguiu transformar um produto que era muito caro a um produto com preço mais acessível e que começou a utilizar por mais pessoas. Os escravos que ficavam nos campos trabalhavam muito. Eles estavam sujeitos a picadas de cobras, a machucados por machados, facões. Muitos passavam mal e tinham que trabalhar, muitas vezes antes do amanhecer e até o fim do dia. Os escravos que trabalhavam diretamente na produção do açúcar, com as moendas, nas caldeiras, eles também tinham que ter muita habilidade, tomar muito cuidado, porque os acidentes eram comuns. Amputações eram muito comuns, tá? Tanto de dedos, mãos, braços, por conta da moenda, que muitas vezes estragava até mesmo um corpo inteiro do escravo. Aconteceram muitos acidentes de escravos tentarem socorrer os outros e acabarem também morrendo junto. Então, exigia uma habilidade muito grande, uma precaução. E os acidentes com as caldeiras, que atingiam temperaturas muito altas, também eram muito frequentes. O açúcar, ele representou mais que a metade da riqueza de
de toda a riqueza produzida pelo Brasil para Portugal. Representou mais de 50%, mesmo depois da independência do Brasil, só deixando de ser o principal produto em 1831, com o surgimento do novo rei, que seria o café. Mas continuou a mesma coisa, só mudou o produto. Da mesma forma que o açúcar, o café também se tornaria sinônimo de escravidão. É importante também citar que mesmo no auge da exploração do ouro e do diamante, o açúcar não perdeu o seu prestígio, continuou sendo o produto mais gerador de riqueza para Portugal, só deixando depois, perdendo seu posto para o café, que depois se tornou o principal produto de exportação brasileira. Quando nós falamos de independência do Brasil, há uma imagem, até por conta do que muito se aprende na escola, muito mostrado em séries, novelas, quadros, há uma ideia popular que a independência do Brasil ela foi um processo desejado por todos, que foi almejado pelo povo, que contou com participação popular. E, na verdade, a independência do Brasil não ocorreu dessa forma. Ela foi sustentada, organizada pelos grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários, os que detinham o poder nas mãos, as oligarquias. E é claro que a oligarquia não queria perder nem o seu prestígio e nem a sua mão de obra barata para eles, que eram a mão de obra escrava. Então, em nenhum momento pré-independência houve a cogitação da libertação dos escravos. Os escravos já estavam na população, a minoria era branca, a sociedade brasileira naquele momento, ela era constituída na sua maioria por negros escravos, negros forros, mestiços. Mas em nenhum momento houve esse planejamento, essa intenção de se libertar os escravos. Pelo contrário, a escravidão ela sustenta economicamente, ela é a base tanto do primeiro reinado, tanto do segundo reinado. Tanto que quando ela, já lá no final do segundo reinado, às vésperas da proclamação da República, havia muita discussão em cima disso, porque se questionava como um país poderia se tornar uma democracia se na sua base havia escravidão. E em relação a isso, é muito interessante nós citarmos uma frase de um dos entusiastas em relação à abolição. Eu vou citar a vocês. É uma frase de Joaquim Nabuco, e ele dizia o seguinte, que os brasileiros estariam condenados a permanecer no atraso enquanto não resolvessem de forma satisfatória a herança escravocrata. Ele também citava que o problema não era a monarquia, mas o problema era a escravidão. Ele falava também que seria construída uma democracia sólida apenas com a mudança do regime de monarquia para república. E que, além de tudo isso, era necessário haver uma reinserção social, um planejamento para que os escravos, mesmo após a libertação, pudessem ter direitos como qualquer cidadão pleno. Só que isso não ocorreu. Ocorreu a escravidão e a liberdade, ela não se tornou sinônimo de melhores condições de vida, melhores condições de saúde, acesso à saúde, acesso a moradias decentes. Sobre isso, tem uma outra frase também que eu gostaria de citar, é uma frase de Nina Rodrigues. A escravidão oficialmente acabou em 1888, mas o Brasil jamais se empenhou de verdade para resolver o problema do negro.
Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidades de melhoria de vida. Não tiveram acesso a terras, bons empregos, moradias, educação, assistência de saúde e outras oportunidades disponíveis apenas para os brancos. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo, depois desses pontos todos que nós passamos, mostrando que o maior legado que os negros que foram escravizados e seus descendentes conseguiram nos deixar foi a sua herança cultural, que, como eu já tinha falado, se mesclou à nossa cultura. Quando eles chegaram, não havia uma ideia ainda de Brasil como nós temos hoje. O Brasil é muito extenso, as suas fronteiras, o seu território não era ainda tão bem definido como hoje. Então, quando eles chegaram, havia uma ideia por alguns, mas não havia essa unificação, não havia a ideia de um país. E quando isso ocorre, após a independência do Brasil, quando começa o surgimento de um país, eles já estavam aqui. E eles que sustentaram tudo isso através da sua força de trabalho. E trouxeram com eles também toda a sua cultura. Trouxeram a religião, o seu modo de se vestir, as suas estampas coloridas, a sua alegria, o seu modo de vida. Uma das frases também que me chamaram muita atenção é que fala que os escravos foram os braços e os pés dos engenhos. Sem eles não haveria engenhos de cana-de-açúcar, não teria havido plantação de café, a exploração das minas. Naquela época, todos queriam ter escravos para que realizassem os seus trabalhos. Muitos estrangeiros, inclusive, reclamavam dessa postura dos brasileiros. Eles não queriam trabalhar, eles queriam ter escravos para que eles realizassem os serviços para eles. Então, os escravos que realizaram, os escravos que passaram por humilhações, que passaram por dores, por sofrimentos, embaixo de violência, né, cruel, desumana, foram eles que realizaram todas as atividades que auxiliaram no desenvolvimento econômico e político do nosso país, hoje o Brasil. Então é muito importante que as pessoas busquem conhecimento, busquem informações para que a gente sempre se combata a ignorância e que para esse legado que eles nos deixaram continuem. Eu acho que foi a maior forma deles resistirem, deles se perpetuarem ao longo do tempo, foi essa herança realmente trazida e juntada à nossa, formando um povo único, um povo que é admirado no mundo inteiro, um povo belo e que teve toda essa mistura. Então, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado a fazer uma breve reflexão sobre a importância dos africanos para o Brasil e que tenha mostrado de forma muito clara que não tem como falar de história do Brasil sem falar dos africanos. Não tem como. Uma história está atrelada totalmente à outra. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.